Fala pessoal, tudo bem? Luiz aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo para o canal. Para quem ainda não me conhece, eu trabalho no mercado de afiliado aí há 1 ano e 4 meses aproximadamente, com um foco em Google Ads e plataformas menos exploradas, tá? Eu quero falar aqui para vocês de um anúncio muito importante que é métricas, né? E personalizar colunas aí para você poder ver essas métricas da maneira mais adequada possível, né? Muita gente fica perdida aí também com atualizações do Google e tudo mais, não sabe muito bem como encontrar colunas, como olhar métricas da maneira certa nesse ano, né, com tantas atualizações que o Google vem passando nesse mês de fevereiro, principalmente, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês como a gente vai configurar essas colunas e olhar as métricas da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos para a tela do meu computador. Aqui eu estou numa conta minha que já foi suspensa, tá? Dois produtos que eu anunciava, tá? E agora eu quero mostrar aqui para vocês como que eu olho as métricas, né? Como que eu olharia as métricas desse produto, como que eu faço para configurar, para ir acompanhando dia a dia. Aqui está todo o período, tá? E aí, qual que é o primeiro passo, tá? Primeiro passo é vir aqui em colunas, tá? Então, em colunas, a gente vai modificar colunas, beleza? Aí aqui, a gente vai ter várias seções. Aqui, ó, a gente pode ver colunas recomendadas, tá? Algumas são interessantes, outras não, tá? Então, a gente pode tirar, por exemplo, taxa de conversão, não é tão interessante assim, né? Para a gente diminuir a quantidade de informação que a gente vai ver ali, né? Você pode também tirar a pontuação de otimização, tipo de estratégia de lance, fica a teu critério, tá? O que que você vai deixar aqui? Mas é para não poluir com tanta informação. Quais são as colunas essenciais que eu costumo utilizar sempre, tá? Então, cliques, custo, impressão, beleza? CTR, tá? Essas outras aqui não são tão essenciais, assim, digamos, tá? Aí, essa daqui, parcela de impressão na primeira posição e parcela de impressão na parte superior. Aí, eu gosto de vir aqui também em métricas competitivas e marcar essas daqui também, tá? Parcela de impressão na rede de pesquisa, parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por classificação, perdida na rede de pesquisa por classificação na parte superior, e a mesma coisa, porém, na primeira posição. E aqui a gente tem parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por conta de orçamento, aqui também por conta de orçamento, mas na parte superior, e aqui também por conta de orçamento, porém na primeira posição, tá? Essas aqui são as principais que eu costumo configurar para mim. E aí, como que eu organizo elas aqui, tá? A gente tem aqui a organização, você pode colocar na ordem que você quiser, tá? E aí, para facilitar, as métricas principais que eu costumo olhar, eu tendo a colocar primeiro, tá? Então, olha só, qual que é a mais interessante aqui para a gente ver primeiro? Parcela de impressão na rede de pesquisa. Aí agora, na parte superior. Aí aqui na primeira posição, aí a gente tem parcela de impressão pesquisa, perdida na rede de pesquisa por classificação, na parte superior, na primeira, e depois a gente tem a mesma coisa, porém por orçamento, tá? Ó, por orçamento. Aí aqui conversões, custo, tipo de estratégia eu vou tirar também. Beleza. Aí a gente vai salvar, ó. A gente vai clicar aqui, eu vou salvar aqui como Luiz. Salvar e aplicar. E olha só aqui agora como que tá as minhas colunas, tá? Aí são essas colunas que a gente vai usar para analisar as nossas métricas. Então, eu estou pegando todo o período aqui, tá? Mas o ideal é que você, se você tiver essas campanhas, eu não estou rodando mais elas, né? Conta suspense e tudo mais. Mas numa campanha que você está rodando, é sempre ideal que você pegue os últimos 3 dias para ficar olhando essas métricas, tá? Se for uma campanha um pouquinho mais antiga, você pode olhar semanalmente essas métricas. Então, você vai filtrar aqui por o período de 7 dias atrás, né? E se for uma campanha mais antiga ainda, assim, de meses, uma conta que já está rodando, está inteligente, você pode ver até as métricas do mês passado e tomar suas decisões baseadas nela, tá? Então, quanto mais tempo tiver a conta, você pode ver um range de tempo maior, assim, mas aconselho que se é uma campanha nova, que você acabou de começar a subir, uma conta mais nova, sempre dê uma olhada ali nos últimos 2, 3 dias para você, né, ver essas métricas, beleza? Bom, e aqui, o que que são essas métricas, tá? As outras, eu acho que
a grande maioria já sabe, parcela de impressão, CTR, eu acho que é bem autoexplicativo, né? Muitas pessoas já sabem o que significa cada uma delas, já estão acostumadas, tá? Mas eu vou falar aqui nas de otimização, tá? Principalmente nas de otimização. Que a gente começa com essa daqui. Parcela de impressão na rede de pesquisa. Então, é o quanto no leilão que você tá, o quanto que o teu anúncio foi apto para aparecer, tá? Naquele leilão que você está. Então, desse primeiro produto aqui, o Menup, em 61,55% das vezes ele aparecia no leilão. Já o do outro aqui, do Memory Wave, 13, né? E aí, parcela de impressão na parte superior. O que significa? Nesse primeiro aqui, ó, desses 61% que ele aparecia, dessas vezes que ele aparecia, 78% eram na parte superior, ou seja, naqueles 4 primeiros anúncios acima da pesquisa orgânica, tá? E desses 78%, 20 era na primeira posição, ou seja, o primeiro anúncio a ser exibido, tá? Então, isso aqui tem que ficar bem claro. E aqui a mesma coisa, porém, a minha exposição estava bem menor aqui, tá? Do Memory Wave. E aí a gente tem a de classificação agora, a parcela perdida na rede de pesquisa por conta de classificação, ou seja, o quanto você está perdendo de aparecer, deixando de aparecer por conta de classificação. E o que é a classificação, tá? Ela é um conjunto de coisas. Então, a classificação passa desde a qualidade do teu anúncio, então, ruim, médio, bom, excelente, tá? Então, por isso que é sempre legal você subir um anúncio no mínimo bom. O índice de qualidade da tua palavra-chave, tá? Então, o que é o índice de qualidade da tua palavra-chave? Se a tua palavra-chave for o nome do produto, por exemplo, é o quanto você repete ele no teu anúncio, na tua URL, tá? Então, por isso que eu gosto sempre de repetir o nome do produto, repetir a minha palavra-chave em extensões, principalmente as extensões que têm links, né? Então, site link, promoção, preço, porque isso te ajuda a ter um índice de qualidade maior da tua palavra-chave. E isso influencia na classificação e também vai influenciar no teu posicionamento, tá? E outras coisas também, como velocidade do teu site. Então, é importante você testar, né, a velocidade do teu site, da tua pre-sell ali. Às vezes, a congruência entre o URL, né, entre o URL e anúncio também. Então, para dar uma classificação, o Google olha coisas externas até, tá? Então, o teu domínio, velocidade, então, tudo isso. E também o CPC, tá? Então, vamos supor que está tudo bonitinho já. Meu anúncio está excelente, meu índice de qualidade de palavra-chave está 10/10, meu site está rápido, está tudo bonitinho. Ainda assim, eu estou perdendo muito por classificação aqui, né? Qual seria a minha saída? Subir o CPC, tá? Então, porque sim, o CPC tem relação direta com essa métrica aqui de parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por conta de classificação. Aqui é no total, tá? Aqui é o quanto você está perdendo por classificação, porém na parte superior. E essa daqui, o quanto você está perdendo por classificação na primeira posição, beleza? E aí, é o que eu falei, você vai analisar essas métricas. Se você está perdendo muito por classificação, você quer perder menos, porque eu vou dizer para vocês que é quase impossível zerar essa métrica, tá? E também nem sempre é bom a gente zerar ela, porque se a gente zera ela, significa que a gente está muito exposto. E nem sempre, na verdade, a grande maioria das vezes, não vai ser legal a gente ficar muito exposto, principalmente se a gente está anunciando no nome do produto, porque a gente vai levar muito clique de curioso. Então, você tem que descobrir qual que é o posicionamento mais lucrativo para você, que você está tendo mais checkout, de repente, tá? Então, mas você está perdendo muito, vamos supor, tá? E aí o teu índice de qualidade já tá bom, o teu anúncio já tá bom, não tem mais o que fazer ali em relação ao anúncio. Aí você aumenta o teu CPC, tá? Aí você vai conseguir mexer nessa métrica de classificação, tá? Aí a gente tem parcela de impressão perdida na rede de pesquisa por conta de orçamento. É exatamente a mesma coisa do que a parcela de impressão perdida por conta de classificação, mas aqui é por conta do orçamento. E aqui é só o orçamento, ou seja, o teu orçamento diário, tá? Então aqui, ó, olha só, eu estou perdendo no Memory Wave em 69%, quase 70%, eu estou deixando de aparecer quase 70% na rede de pesquisa por conta do orçamento, ou seja, meu orçamento está muito baixo, tá? Então eu teria que vir aqui e aumentar o meu orçamento diário aqui, tá? Já no Menup, ó, no Menup não, no Menup eu estou perdendo por conta de orçamento, 12%. Então, ele está um pouquinho baixo. Se eu quisesse me expor mais, eu poderia me expor mais através do orçamento, através do aumento do orçamento, sem ter que mexer
na classificação, ou seja, no CPC. Então, é para isso que serve essa métrica do orçamento. Aí aqui é a mesma coisa, porém, quanto você está deixando de aparecer por conta de orçamento na parte superior, aí aqui na primeira posição, tá? E é assim que funcionam essas métricas, e são essas métricas que a gente vai olhar diariamente, tá? Vai olhar diariamente que a gente vai utilizar para otimizar a nossa campanha, tá? Aí, o que que eu anoto diariamente, tá? Isso aqui eu anoto diariamente nas minhas planilhas. Então, todo dia eu anoto, tá? Número de impressões que eu tive, tá? É aqui, ó, número de impressões que eu tive, meu CPC médio do dia, os cliques que eu levei naquele dia, tudo isso eu anoto. E também isso aqui, ó, essas três aqui eu anoto diariamente. Parcela de impressão na rede de pesquisa no geral, parcela de impressão na parte superior e na primeira posição. Todos os dias eu anoto isso nas minhas campanhas. Essas outras aqui, de classificação e orçamento, eu não anoto, tá? Porque elas são para você saber o que você tem que fazer com a tua campanha. Se você tem que mexer no CPC, mexer no orçamento, tá? Eu não anoto, mas eu acompanho diariamente. Por isso que eu deixo as colunas personalizadas dessa maneira. Tá, e aí você pode estar na dúvida. Tá, Luiz, qual que é a porcentagem ideal para eu deixar? Quanto que eu devo aparecer na primeira posição, na parte superior? Isso vai depender muito. O que vai depender é se você está tendo checkout ou venda, que é a principal métrica. Você tem que achar uma posição lucrativa para você. Quando eu não tenho nada ainda para me basear, não tenho uma posição que me deu mais checkout, que me deu mais hold, ou até que saiu venda, eu tento manter parte superior por volta de 80% e parte em primeira posição acima de 20%. Mas como eu falei, isso não é uma regra. Eu já vendi bastante, estando muito menos exposto nessas posições, tá? E a parcela de impressão na rede de pesquisa vai depender do volume total de busca do produto, tá? Por exemplo, o Memory Wave é um produto muito concorrido, então, às vezes, aparecendo somente 13% no geral na rede de pesquisa, eu já vou estar aparecendo muito, tá? Então, esse de parcela geral, né, de impressão, não diz tanta coisa, porque às vezes para você aparecer, sei lá, 50, 60% num produto concorrido como o Memory Wave, por exemplo, você teria que aumentar muito as suas métricas, e não é isso que a gente quer, né? Muito um CPC, muito um orçamento. Não, a gente quer achar uma posição lucrativa que venda, tá? E quase sempre você se expor muito mais sem ter métricas nem nada, você vai perder dinheiro, tá? Então, o principal que eu olho aqui é parte superior e primeira posição, tá? Isso tem que ficar bem claro, mas como eu falei, quando eu não tenho nenhum norte, eu tento mirar ali os 80% na superior e 20% na primeira. Mas a partir do momento que eu tenho checkouts, vendas principalmente, aí eu vou mirar naquelas posições que me trouxeram checkouts ou vendas, tá? Então, vamos supor que eu estou exposto 50% na parte superior e 15% na primeira posição. É abaixo do que eu costumo buscar, mas está me trazendo venda todo dia, então eu vou tentar manter essa posição, beleza? Então, sempre a principal métrica vai ser a venda. Lembre-se sempre disso. Essas métricas aqui estão para orientar a gente, mas a principal métrica sempre, sempre, sempre vai ser a venda. Ah, estou perdendo muito por classificação, queria perder menos. Estou perdendo muito por orçamento, queria perder menos. Tá, mas está te trazendo vendas? Está com um lucro bom? Então essa é a principal métrica que você tem que manter. Tá? Se você mexer, às vezes, só porque você quer se expor mais, às vezes você pode acabar acabando com a tua campanha, digamos assim, tá? Então, sempre vá com cuidado para fazer essas mexidas e sempre mire a venda. Se você não estiver tendo venda, o checkout ou o hold, mas sempre vá se baseando nas métricas que estão te levando até a próxima etapa do teu lead, né? Que tá levando o lead a fazer a próxima etapa na ação, né? Que seria um checkout e, por fim, uma venda. Beleza? Bom, então é isso, galera. Eu quis explicar um pouquinho para vocês aqui sobre métricas, personalização de colunas e otimização. Como que eu faço? Claro que dá para entrar em muito mais detalhes aqui, dá para falar de muito mais coisas, mas aqui eu quis trazer uma visão básica, principalmente para quem está começando, muita gente nova, né, no canal e que às vezes não tem tanta noção de personalização de colunas, de métricas e tal, mas eu quis mostrar aqui para vocês, dar um norte, tá, do que eu faço aqui nas minhas campanhas e do que eu acho que vai te ajudar muito se você fizer aí também, beleza? Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, curte, comenta, compartilha e fala aí se esse tipo de conteúdo te ajuda para que eu veja e traga mais conteúdo sempre como esse aqui sobre Google Ads, coisas mais técnicas assim, que eu sei que muita gente
gosta também, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!